Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as metodologias que eu utilizo na minha vida para já ter acumulado um bom patrimônio passando dos 35 mil reais. Eu quero que você faça na sua vida, que você aplique, inclusive seguindo alguns exemplos que a gente já vê em grandes populações como japonesas, coreanas, orientais como um todo, que tem alta organização e que faz com que elas tenham um pouco mais de disciplina naquele momento para guardar o seu dinheiro. O que foge muito da nossa realidade como brasileiro que não tem esse conhecimento, que não tem essa organização. É um exemplo prático, é só você verificar quantos japoneses, coreanos, asiáticos como um todo que você não sabe que tem aí perto da sua casa, seja com uma loja de 1,99, seja com uma loja de pastel ou qualquer outro empreendimento. Essa pessoa vem para o Brasil, para uma outra língua, para uma outra região, vem para outra cultura e mesmo assim consegue prosperar. E é exatamente isso, seguindo esses mesmos modelos, que eu adequei a minha vida e eu quero passar exatamente para vocês entenderem que não é difícil conseguir de fato ter um patrimônio bom, desde que você entenda os princípios, faça aquilo que eu vou demonstrar nesse vídeo e principalmente para você que ficar comigo até o final, você faça a separação daquilo que você recebe todos os meses para cada setor correspondente. Aluguel, gastos extraordinários, gastos inclusive que você possa ter para ter uma vida ali, sair 1 ou 2 dias, pedir algo diferente para você, sua esposa e sua família e assim sucessivamente. Combinado? O vídeo está recheado, separei muitas informações importantes para vocês que eu uso na minha prática. E o primeiro ponto que eu me adequei conforme a cultura japonesa e eu aplico diariamente na minha vida é ter metas realísticas. Veja, se você fizer uma pesquisa bem básica no YouTube, como conseguir R$ 1 milhão com R$ 100, você vai achar diversos vídeos prometendo lucros extraordinários. Inclusive, você vê no Instagram, você vê vários aí sorteios com 1 centavo, 10 centavos ou até mesmo 50 centavos prometendo quantos? 5 milhões, 600 mil, 700 mil. Por quê? Porque o brasileiro não quer ter a mentalidade de que se eu tenho R$ 100 para poupar todos os meses, no final de um ano eu vou ter quantos? Em regra, R$ 1.200 se eu não estiver fazendo nenhuma aplicação com esse dinheiro. Agora, se eu colocar ali na renda fixa, mais simples possível, consequentemente eu vou ter uma sobrinha a mais. Pode ser aí de R$ 1.300, R$ 1.400 no valor total. Mas essa é a realidade. É dura, mas é a realidade. Eu consigo prometer que com R$ 100 aplicados no final do ano eu vou ter 6 mil, 7 mil, 20 mil? Não, a não ser que você tenha sorte em fazer uma aplicação em alguma moeda específica, como um Bitcoin, que sempre tem alta valorização ou desvalorização, oscilação de mercado, ou que você escolha alguma ação que tenha um boom de oscilação para cima e você tem essa sorte. Mas a princípio, mercado como um todo, você tem que ter métricas diretas e concisas. Se eu sei que eu vou receber aquele valor por mês e tenho 100 para aplicar, eu vou aplicar 100. Com os dividendos que eu receber, eu vou colocar os 100 e mais os dividendos, para assim eu conseguir ter juros sobre juros a meu favor. E uma das ferramentas mais utilizadas pela cultura japonesa como um todo, que dê a possibilidade de você construir diariamente a sua estrutura financeira, é de fato o diário financeiro. O que é o diário financeiro? Veja, se eu falar para você, junte R$ 500 esse mês, você pega aquele valor como um todo, coloca ali para investimento, mas vai ficar faltando na sua saúde, vai ficar faltando na sua alimentação, faltando inclusive na sua cultura, na sua diversão com a sua família e consequentemente no outro mês você não vai conseguir. Você vai conseguir colocar 100, 50 ou até mesmo nenhum valor. Faz sentido eu pegar todo aquele boom de uma vez, jogar na minha carteira e falar, poxa, agora eu vou começar a investir. Coloquei R$ 500 e no outro mês não consegui, no outro mês eu consegui colocar só 100, R$ 50, vou ver os dividendos ou valorização desses 500 como valor pequenininho, porque de fato de um mês para o outro vai ter uma valorização bem pequena. Faz sentido para você? Não. Então é aí que você tem que pensar que o diário de construção da sua carteira tem que ser constante. Eu não posso enfiar os pés pelas mãos e colocar um valor como um todo. Eu tenho que fazer, se é 100 que eu consigo, 100 então. Se outro mês eu conseguir receber um pouquinho a mais, é um mês que eu vou receber o 13º, coloca 200, que eu vou receber 2 em tese, né? Ou coloca 150. Teve aí um mês que você recebeu um pouquinho a mais, uma hora extra, coloca um pouco a mais. Por isso que é importante você pegar essas dicas que eu vou dizer nesse vídeo como um todo, mas utilizar a regra final do vídeo, que eu vou ensinar para vocês. De quantas é as porcentagens que eu coloco da minha vida, né? Daquilo que eu recebo para a minha realidade. Você tem que se adequar à sua também.
Então, a título de exemplo, 80% é para gastos como um todo. O que eu faço com os outros 20%? É isso que você tem que entender. Se você precisa fazer uma métrica mais direta, de diário mesmo, daquilo que você gasta cada centavo, com alimentação, com transporte, com saúde, com diversão, tem na Amazon vários diários de construção da sua carteira. É só você pesquisar por diário financeiro que você consegue pagar nos seus 15 a 20 reais para fazer de fato um diário financeiro com uma planilha. Eu particularmente não acho necessário e não acho também muito didático para fins diário. Né? Imagina todos os dias você ter que colocar cada nota fiscal que você utilizou. É importante para aquela pessoa que necessita ter um acompanhamento mais eficaz diariamente, centavo por centavo? Talvez seja. Mas o que eu vejo na prática é que não faz tanto sentido, porque com o passar dos dias você vai deixar também essa planilha de lado. Então eu acho importante você entender o princípio como um todo, mas utilizar aquela técnica que eu vou ensinar para vocês no final do vídeo, tá? Que é a separação por porcentagem daquilo que você ganha. E temos a opção também de a gente pegar um caderninho mesmo, como se fosse um diário, e vai fazer com que você seja obrigado a transcrever todos os seus gastos. É importante? Sem dúvidas, porque muitas das vezes a gente compra por impulsividade. É inclusive o nosso segundo tópico, né, das dicas que a gente segue aqui para o dia a dia. A impulsividade, principalmente nós brasileiros, e pode ter um fator também histórico, pessoal, com relação da inflação, porque a população brasileira como um todo não tem um controle de fazer a compra apenas daquilo que é necessário, ou de investir, porque antigamente nossos pais, nossos avós não tinham essa oportunidade. Recebiam o dinheiro e tinham que ir logo no mercado comprar tudo que podia. Por quê? Porque amanhã ou depois podia ter o valor o dobro, o triplo, o que era uma realidade, infelizmente, dos brasileiros. Então não tinha a possibilidade de investir, não tinha a possibilidade de não comprar por impulsividade, muitas das vezes era necessidade. Então o diário como um todo, diferente da planilha, que eu acho cansativa, exaustiva, e muitas das vezes você não vai seguir, aqui no diário você pode carregar ele é pequenininho, você faz anotações básicas para ver aonde você está de fato errando, para que você não saia daquela métrica inicial e para que você não saia das metas de investimentos realísticos. Então, sabendo a sua meta, sabendo quanto que você gasta por meio da organização financeira, inclusive entendendo por que a gente faz a compra por impulsividade, cortando isso como um todo, já que você vai ter anotado, você vai saber aquilo que é essencial para a sua vida, qual o seu objetivo, inclusive. Se você sabe o seu objetivo, sabe a sua meta diária, né, de investimento, e tem também tudo anotado de gastos que você tem, faz com que a gente chegue no terceiro tópico, que seria aumente a sua renda. Óbvio, gente, a gente não pode trazer aqui uma utopia de demonstrar para vocês o que eu faço na minha vida, que eu tenho de fato a oportunidade de fazer em razão do meu tempo, da minha carga horária de trabalho e inclusive do meu trabalho. Para a sua realidade, você tem que adequar com aquilo que você possa fazer, pois o aumento da sua renda pode vir tanto de forma online, presencial, um bico que você faça, uma venda de algum produto que você faça, e consequentemente vai aumentar aquilo que você ganha mensal, vai aumentar o seu fluxo de caixa mensal. É o que eu faço na minha realidade. Eu sou advogado, ao mesmo tempo, no meu próprio canal, meu segundo canal, que inclusive também é uma fonte de renda, eu posso trazer um vídeo para vocês aqui, de quanto a gente ganha mensal, se for o interesse de vocês, né? Só com visualização, eu posso ainda ganhar com membros do canal, posso ainda ganhar com venda de produtos, e ainda posso ganhar com link de afiliados. E só no mês passado a gente ganhou mais do que R$ 200. É pouco? É, mas para o dia a dia você pode fazer com que isso seja um lucro a mais. E desses R$ 200 eu faço a divisão daquela porcentagem que eu vou ensinar para vocês no final desse vídeo? Também faço. Por quê? Porque é importante que eu não saia da regra das porcentagens que eu retiro de cada dinheiro que entrar na minha conta. Porque se eu faço desse extra que entrar na minha carteira como uma exceção, de exceção por exceção, essa exceção vai virar uma regra, tá? Então não faça isso. Então já que eu já estipulei as minhas metas, já que eu faço o diário do meu investimento, né, dos meus gastos, tenho métricas bem sólidas e ao mesmo tempo faço uma hora extra, né? Tento vender, seja produto, seja link de afiliado, que eu já ensinei para vocês e vou deixar o link na descrição, tanto de como vocês podem ganhar um extra, de como vocês podem poupar também, pessoal. Seja com a compra fixa do mês de comida, seja com medicamento, tudo isso você pode poupar um dinheiro, você vai receber o cashback que você pode aplicar. Ao mesmo tempo, você pode fazer a recomendação de um link para um amigo, pode vender Avon, pode ter outras várias fontes de rendas. Que vão retirar a sua renda principal com o seu trabalho? Não.
mas vão fazer com que você consiga uma estabilidade ao longo do tempo. Inclusive, eu já ensinei para vocês todas essas dicas e vou deixar na descrição para vocês olharem depois. Dito isso, já que a gente fez esse panorama geral de qual é a nossa meta, tem a nossa organização, poupa o nosso gasto, não tem mais aquela compra por impulsividade, aumenta o nosso capital. Qual é a porcentagem, Victor, que você coloca na sua vida para fins de investimento? Veja bem, a minha realidade não vai se adequar à sua. Você tem que entender a sua realidade, assim como eu entendi a minha e apliquei conforme eu achei necessário. Como eu sou advogado autônomo e tenho os meus gastos fixos com o meu escritório, maioria do meu dinheiro, 70% do que eu recebo, eu deixo guardado para utilização em caso daquele mês que seja em tese um pouco ruim. Por quê? Porque eu sempre enxergo o mês como um mês negativo, sempre, mesmo que ele seja positivo. Por quê? Porque caso eu tenha uma dificuldade naquele mês, não consiga fechar nenhum contrato, eu vou ter uma reserva o suficiente para fazer o pagamento das dívidas daquele mês e não vou ficar no negativo. Desses 70%, então, a maioria é para guardar. E aí, aquele mês que porventura eu não tenha gastos e conseguir receber mais dinheiro, então fiz a separação dos 70, tive o gasto, paguei, sobrou 30, vai para a minha reserva que eu não vou mexer. Fora isso, a gente pega 20% para gastos com a minha família, que ninguém merece só poupar, poupar, poupar e não ter uma vida, pelo menos minimamente, que tenha uma diversão, que possa comer algo agradável, que possa usufruir também do dinheiro, porque se a gente só vive em função do dinheiro, a gente vai morrer em função do dinheiro também. E 10% apenas eu coloco para investimento e já acumulo mais do que 30 mil investido. Então veja, essa é a minha realidade. E 10% é pouco, tá pessoal? A gente consegue aumentar muito mais. Mas levando em consideração que eu tenho várias fontes de renda, trabalho com uma atividade que em tese faz uma alta movimentação de caixa. Então assim, adeque a sua realidade. Mas lembre-se, eu também comecei de baixo, comecei sem ter nenhum investimento inicial, 100% da minha casa com o meu telefone, o meu computador, sem nenhuma indicação. Por isso que essa mentalidade de poupar mais de 70% daquilo que eu recebia, não gastar e só gastar os 20%, e muito recente, inclusive, eu comecei a juntar os 10% para investimento, foi onde deu esse start para que eu tenha um capital bom, tenha um fluxo de caixa importante, tenha uma reserva de emergência 100% garantida, mesmo que o meu escritório não trabalhe, não feche nenhum contrato, eu vou estar resguardado com o meu fluxo de caixa. O que você não pode é trabalhar para ir curtir o seu final de semana, torrar tudo em cachaça, torrar tudo em diversão. Lembre-se de estabelecer um mínimo para você fazer de investimento para ter uma carteira de investimento a longo do prazo. Bom, eu espero que eu consiga ter ajudado vocês minimamente aqui de entender mais ou menos como que a gente aplica com a organização do seu diário, né, de como você pode fazer essas métricas mensais, como você pode aumentar uma renda, que eu não me estendi muito, mas tem vídeo na descrição de como eu já ensinei para vocês. E a parte principal, qual a porcentagem que você tem que separar. Se você não tem tanto gasto, mora com sua mãe, com seu pai, não tem gasto nenhum, meus amigos, separa 30% para vocês fazerem aí uma diversão. O resto, invista e faça uma reserva de emergência se você não tiver. A reserva de emergência é muito importante, porque sem ela de nada adiantaria. Se eu pegasse aqui, vamos lá, meu escritório tem um gasto mensal de 30%, separei os 30%, os outros 70% eu investi tudo. Renda fixa, renda variável, ETF, ainda criptomoedas. O outro mês eu não recebi nada. O que eu vou fazer? Vou vender minhas ações tudo, que estão bem alocadas, que têm dividendos mensais? Vou retirar do CDB? Vou vender cripto? Assim eu faço a desestimulação da minha carteira e perco dinheiro consequentemente. Entenderam? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa na descrição, será um prazer ajudar vocês. Não se esqueça de se inscrever também, ativar as notificações e curtir esse vídeo para ajudar no engajamento. Tenham todos abençoada semana, que o Papai do Céu possa abençoar você e sua família. E não se esqueça, veja outro vídeo como esse, que com certeza vai te ajudar.